Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estaremos fazendo um estudo sobre o dízimo. Antes de mais nada, vamos orar pedindo que Deus nos dê aqui a direção para que tudo que venhamos fazer seja em conformidade com a sua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Pai, que da graça do Senhor, a capacitação do seu Espírito Santo, para que ao ministrar, ó Pai, que da tua palavra, poder, ó Pai, ensinar a tua igreja, doutrinar a tua igreja, eu faça, Pai querido, conforme o entendimento, a luz do teu Espírito Santo, para que essas verdades estejam sendo impregnadas no coração do teu povo, da tua igreja. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dízimo. A definição que podemos dar acerca de dízimo seria a 10ª parte de um todo. Em primeiro lugar, podemos ver que no Velho Testamento, o dízimo ele fazia parte da lei que fora dada a Moisés. Vejamos em Levítico, capítulo 27, o verso 30 e o verso 32. Assim diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Verso 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Hebreus, capítulo 7, verso 5, também nos mostra, que o dízimo fazia parte da lei mosaica. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Pois bem, essa ordem, essa regra, fora dada então ao povo de Israel como lei para que eles pudessem cumprir. E esses dízimos, então, a 10ª parte era dada aos levitas. Por que fora dada então aos levitas? Por ocasião em que a divisão de todas as terras no qual o povo conquistou, ao entrar ali na terra de Canaã, fora dada às 12 tribos de Israel. Mas para os levitas, que teriam que cuidar do culto, cuidar do sacerdócio, cuidar então das coisas relacionadas a Deus, a eles não fora dada nenhuma terra. Assim, eles seriam mantidos através então dos dízimos que todas as outras demais tribos dariam a eles. Então, a tribo de Levi, no qual não herdaram terra, a eles foram dada a incumbência, de cuidar do culto a Deus, e eles seriam mantidos por esses dízimos. Números, capítulo 18, o verso 21 e o verso 24. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenham dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Levítico 18, verso 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, os levitas, eles recebiam dízimos, mas eles mesmos teriam a obrigação de darem dízimos. Números 18, o verso 26, como nós acabamos de ler aqui, e o verso 28 também reforça isso. Olha o verso 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. Do Senhor a Arão, o sacerdote.
Uma outra questão que é importante nós vermos sobre a questão dos dízimos, que o dízimo era praticado na época da monarquia. Assim, aqueles que pagavam impostos não eram isentos de dar o dízimo. Então, nós vemos a questão do dízimo não somente ali no período da lei, mas também na época da monarquia. A questão é que alguém pode indagar: olha, visto que eu já pago impostos, visto que eu já tenho as minhas meu cumprimento da lei diante do Estado, então eu estaria isento de dar o dízimo. De forma alguma. O povo de Israel, quando então tornou-se uma monarquia, eles pagavam impostos ao rei, mas continuavam fazendo a sua contribuição dos dízimos. Segunda Crônicas 31, do 4 ao 6 diz: ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos, tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas e dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Nós vemos que Jesus, ele corroborou também essa mesma verdade, que não obstante dar-se o tributo a César, a pessoa também teria que estar dando dízimo a Deus. Mateus capítulo 22, do verso 17 ao verso 21 diz: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhes eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pois bem, então nós temos visto que o dízimo, que é a 10ª parte de um todo, fazia parte da lei, uma ordenança dada a Moisés. Esse dízimo era dado aos levitas, visto que eles não receberam herança, na parte que fora dado ali, quando entraram na terra de Canaã, e por eles então cuidarem do templo, dos sacrifícios, de tudo que envolvia o culto do Senhor, a herança deles seria os dízimos das demais tribos. Mas mesmo eles teriam que dar dízimos. Agora, depois que o povo tornou-se uma monarquia, mesmo pagando impostos ao rei, eles continuaram dando os dízimos. E vemos, quando termina esse momento de monarquia, quando eles são levados para o cativeiro, tanto o cativeiro babilônico quanto o cativeiro assírio, existe ali a perda da monarquia. Mas ao eles regressarem do cativeiro babilônico, através ali de Neemias, é restaurado a ordenança deles darem o dízimo. Neemias, capítulo 13, o verso 12 diz: então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. É uma ordenança que nós vemos em todas as escrituras sagradas. Nós vemos nas cartas doutrinárias, nós vemos nos evangelhos, nós vemos nos livros poéticos, nós vemos na lei, nós vemos nos profetas, nós vemos antes da lei, nós vemos durante a lei, nós vemos durante a monarquia, nós vemos após a monarquia. Sempre o povo era exortado a darem o dízimo. Os profetas, inclusive, eles endossaram a prática do dízimo. Amós, capítulo 4, verso 4 diz: vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões.
E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Malaquias, capítulo 3, o verso 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, os profetas endossaram o que fora dado a Moisés, a ordenança sobre o dízimos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele endossou a prática do dízimo. Com isso, nós entendemos que o dízimo não é uma opção, é uma ordenança no qual nós devemos seguir. Mateus, capítulo 23, o verso 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. O que esses escribas e fariseus deveriam fazer? Essas coisas. Que estão na lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mas eles não deveriam omitir aquelas, ou seja, continuar dando dízimo. O que temos aqui é Jesus endossando a ordem, o mandamento de dar o dízimo. Lucas, capítulo 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Então, que eles continuassem realmente dando o dízimo do que eles estavam fazendo, mas não desprezassem o juízo e o amor, e continuava dando o dízimo. O Senhor Jesus Cristo, então, endossou a prática do dízimo. Algo também interessante para nós percebermos é que a prática do dízimo, ela antecede a lei. Então, não podemos nos ater que hoje, por estarmos na graça, não devemos estar cumprindo a regra, o mandamento de darmos o dízimo, visto que ela fora endossada pelo Senhor Jesus Cristo, como também a prática do dízimo antecede a lei, fora antes da lei. Abraão, ele deu dízimo. Olha o que diz Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20, quando ele regressou da guerra que ele fez ali contra os reis de Sodoma e Gomorra. Diz, Gênesis 14, do 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote de Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Antes da lei, Abraão, no qual nós somos filhos de Abraão pela fé, nós vemos Abraão dando o dízimo para Melquisedeque. Agora entenda, ainda que o sacerdócio levítico ele não exista mais, e tudo culminou ali em Cristo Jesus, e todas as leis cerimoniais não devem ser mais cumpridas, tão somente a lei moral do Velho Testamento, mas nós vemos aqui que o sacerdócio de Jesus, no qual nós damos o dízimo a Jesus Cristo como cabeça da igreja, o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, no qual essa ordem não cessou. E é para ele que a igreja dá o dízimo. Então, nós devemos atentar que não estamos subordinados à lei, à regra dada por Deus como mandamento, como lei, mas sim numa questão de estarmos cumprindo uma ordenança de Jesus Cristo e sabermos que damos a Ele, e Ele é sacerdócio não levítico,
mas sim, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, do 1 ao 3 diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Permanece sacerdote para sempre. E Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. E nós damos, então, o dízimo a Jesus Cristo. Por mais que o sacerdócio levítico findou, nós temos que entender a quem nós estamos dando dízimo. A Jesus. E ele tem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, irmãos, não obstante nós entendermos que devemos dar o dízimo, que fora endossado pelos profetas, foi endossado pelo Senhor Jesus Cristo, há também a necessidade de nós entendermos qual é a motivação para darmos o dízimo. Não podemos colocar isso como uma regra, somente como uma ordenança, somente como um mandamento, mas temos que ter um coração puro, sincero, fazermos da prática do dízimo uma motivação correta, com amor, com desejo de contribuir para a obra, para a glória de Deus. Veja bem, por mais que tenhamos promessas de Deus para o dizimista, a nossa motivação não pode ser barganhar com Deus. Eu não posso ter no meu coração, eu vou dar o dízimo, porque em assim fazendo, Deus irá me abençoar. Eu não posso estar barganhando com Deus como toma lá, dá cá, de forma alguma. A minha motivação deve ser fazer por querer a glória de Deus. Fazer por uma questão de ser justo, de ser correto, de contribuir para o reino de Deus. E não motivações de barganha com Deus. Provérbios 3, do 9 a 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3,10: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Sim, temos essas promessas, de que ao sermos fiel no que Deus tem nos dado, nós seremos abençoados. Mas essa não é a nossa motivação. A nossa motivação deve ser a glória de Deus. Não podemos também dar o dízimo por uma questão de medo, medo de maldição, ou medo de represária, medo de disciplina. Não podemos estar deixando que isso consuma o nosso coração, mas que se torne algo prazeroso. Malaquias capítulo 3, do 8 ao 9 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Nós sabemos que toda maldição já foi levada por Jesus na cruz. No entanto, a desobediência às ordens de Deus traz sim consequências. A questão não é que eu devo dar o dízimo, porque se eu não dar, eu vou ser amaldiçoado. De forma alguma. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, não é o medo de sermos amaldiçoados, mas devemos estar conscientes que a Bíblia nos mostra que quando somos fiéis, quando obedecemos a Deus, as bênçãos recaem sobre nós.
mas a nossa falta de obediência a Deus, a nossa falta de santificação, de consagração, de buscarmos a Deus, também acarreta sobre nós a disciplina de Deus. É nessa questão que devemos perceber no que diz respeito a darmos o dízimo. Não é o medo, mas o nosso temor diante de Deus. Uma outra questão que devemos abordar é que o não dar o dízimo deve ser visto como um afastamento de Deus. A verdade é que nós temos que entender que quando deixamos de dar o dízimo, é porque estamos deixando de confiar em Deus. Estamos achando que será nós, devido aos nossos esforços, devido à nossa sabedoria, ou nosso conhecimento, que colocamos alimento dentro dos nossos lares. Isso é um erro. A verdade é que nós temos que confiar em Deus e saber que é Ele que sustenta a nossa casa, Ele que nos guarda, Ele que provê as nossas necessidades. Então, dar o dízimo é um ato de fé, de confiança, de sabermos que estamos cumprindo o mandamento de Deus. E esse Deus a quem nós honramos e a quem nós obedecemos, ao dar o dízimo, Ele irá suprir as nossas necessidades. Assim, todo aquele que deixa de dar o dízimo, ele deixa de confiar em Deus. E essa falta de confiança é vista como um afastamento de Deus. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, do 7 ao 8. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha aqui, Deus está chamando o povo para retornar para Ele. Está chamando o povo para reconciliar com Ele. Está mostrando que o povo estava afastado. E o povo então indaga, em que nós devemos estar nos tornando? A resposta é, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? A resposta é, nos dízimos e nas ofertas. Então, ao deixar de confiar em Deus, não cumprindo a sua ordem, o seu mandamento, não tendo fé que é Ele que nos supre, e retendo então o que pertence a Deus, essa falta de fé se caracteriza por um afastamento de Deus. Veja bem, quando o povo se volta para Deus, a prática do dízimo ela é restituída. Este povo que estava cativo ali na Babilônia e começou a fazer os costumes ali dos povos no qual ele estava ali cativo, este povo, quando retornou do cativeiro e retornou então às práticas da lei, dos mandamentos de Deus, o sacerdócio, quando voltou-se então para Deus, nós vemos que uma das regras que foi também restituído foi a questão do dízimo. Neemias, capítulo 10, do 28 ao 38 diz, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos, das terras, para além de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano
a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus. Como está escrito na lei, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra dos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando esses recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa dos tesouros, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer as ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Pois bem, é uma questão de nós retornarmos para Deus. Aquele que está afastado de Deus, uma das características é a falta de fé, a falta de confiança. É aquele pecado oculto no coração, é a avareza. Mas, quando a pessoa verdadeiramente se volta para Deus, nós vemos assim como esse povo que voltou-se para Deus depois do cativeiro babilônico, eles então retornaram todas as práticas da lei, mas também a questão do dízimo. O dízimo é um retorno, é um momento em que mostramos a nossa fé, a nossa confiança em Deus e reconhecemos Ele como aquele que supre as nossas necessidades. Então, não podemos nos afastar de Deus, muito menos através da nossa falta de fé, da nossa confiança em Deus. E quando não dizimamos, se caracteriza que estamos nos afastando de Deus. Veja bem, qual é a nossa motivação correta em dar o dízimo? A motivação correta, então, não é o medo, não é a barganha, mas a motivação correta é a glória de Deus. O fazemos para que Deus seja glorificado através da nossa obediência. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. É isto que nós estamos desejosos de realizar ao dar o dízimo. Que Cristo, que Deus seja glorificado através da nossa ação. Provérbios 3, verso 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. É honrar ao Senhor, é dar para que a glória dele seja manifesta, para que o reino seja expandido, para que através da nossa obediência seja caracterizada que o temos a ele como Senhor de nossa vida, mas Senhor em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser se sujeita a ele, inclusive as nossas finanças. A motivação correta em dar o dízimo também é a manutenção da igreja enquanto instituição. Veja bem, nós hoje nos reunimos em um templo. Esse templo, ele tem umas formalidades legais. Nós temos um CNPJ, nós temos que pagar a água, temos que pagar a luz,
Nós temos que cuidar da limpeza, da zeladoria da igreja. Nós temos que fazer reformas. Nós temos que comprar instrumentos de som. Nós temos, então, todos os gastos concernentes ao ajuntamento dos irmãos. E para que essa manutenção da igreja, enquanto instituição, ela funcione, isso ocorre através dos dízimos. O dízimo, então, ao eu dar, é um desejo de que a igreja no qual eu faço parte, eu possa estar ali mantendo-a, auxiliando, ajudando. Assim como através dela eu sou beneficiado, assim através dela a minha família é beneficiada. Através então da igreja eu sou assistido espiritualmente, eu então me proponho a auxiliar a igreja. Veja bem, a igreja enquanto instituição, ela não recebe auxílio do Estado e não recebe auxílio de nenhuma outra entidade, nenhum outro órgão. Ela é mantida através dos dízimos e das ofertas dos membros. Ageu, capítulo 1, do 2 ao 11, diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Nós vemos aqui que essa exortação de Ageu ao povo, que não estava se preocupando com a casa do Senhor, que não estava sendo reconstruído o templo, não estava sendo edificado o templo. Então, é uma responsabilidade daqueles que estão usufruindo do que o templo proporciona a ele, que eles possam estar também auxiliando para a manutenção do templo, da igreja, enquanto instituição. Que essa seja a minha motivação, investir para que o templo, a casa, a organização, a igreja, enquanto instituição, ela seja cuidada. O outro motivo, no qual deve impactar o meu coração, para que eu possa também ser um dizimista fiel, é a questão do sustento dos obreiros. Assim como nós vemos que no Velho Testamento, os levitas que não recebiam herança, eles eram auxiliados, eles eram providos pelos dízimos que eram dados ali aos levitas. Então, da mesma forma, Paulo, ele faz aqui uma conexão que hoje os obreiros, os ministros, aqueles que trabalham com a palavra, aqueles que auxiliam a igreja espiritualmente, os pastores, eles devem ser também auxiliados. Olha o que diz 1 Coríntios 9, do 13 ao 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Veja bem, essa aqui é uma regra não imposta pelo homem, é uma regra não imposta por uma instituição, por uma igreja,
Mas Paulo ele fala que foi o Senhor que assim ordenou. Assim ordenou também o Senhor. O Senhor Jesus Cristo anunciou, ele ordenou que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É responsabilidade da igreja estar cuidando dos seus líderes, dos seus pastores, de estar provendo a eles. Esta é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Agora, é bem verdade que algumas igrejas, devido à classe social dos seus membros, devido à quantidade de membros, elas por si só não têm condições de estarem auxiliando, então, aos seus pastores. Nesse caso, alguns deles se propõem a trabalharem secularmente. Agora, é bem verdade que existem outros casos de igrejas que poderiam estar sustentando ao seu pastor de uma forma digna, mas não fazem por negligência. E obrigam também aos seus pastores a trabalharem secularmente, de um lado ou do outro, ou por negligência, ou por falta de condições financeiras, quando então uma igreja ela não sustenta ao seu líder, ao seu pastor, eles têm que se sujeitarem a trabalharem secularmente. É o que Paulo assim fazia. Ele tinha como profissão fazer tenda. Então, quando a igreja não o auxiliava, ele buscava fazer tendas. Atos, capítulo 18, do 1 ao 3 diz: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo, ele, em determinado momento, trabalhava secularmente para o seu sustento. Mas havia ocasião em que a igreja negligenciava essa ordem do Senhor Jesus Cristo de poder suprir a necessidade do seu pastor. E quando ocorria essa negligência, então Paulo também, ele buscava trabalhar. Ou então ele era amparado por outra igreja. É o caso do que aconteceu com a igreja de Corinto, uma igreja negligente que não auxiliou a Paulo em seu sustento. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 11, do 8 ao 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo, ele ficou ali na igreja de Corinto, trabalhando. Essa igreja negligente não assistiu ele financeiramente com as suas necessidades. Ele então foi suprido pela igreja de Filipe. Os irmãos, uma igreja pobre, uma igreja pequena, mesmo assim contribuiu para o sustento de Paulo. 2 Coríntios 12, verso 13 diz: pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Paulo aqui, ele está mostrando que a igreja de Corinto, ela foi inferior em relação às outras igrejas, porque todas as demais igrejas auxiliavam a Paulo em seu sustento, mas a igreja de Corinto não fez. Ele então diz, perdoai-me o meu agravo, ou seja, eu deveria ter dito que vocês me auxiliassem, que vocês cobrissem o meu salário. Ele então pede perdão por não ter feito isso. Veja bem, qual a nossa motivação para darmos o dízimo? A nossa motivação é a glória do Senhor. A nossa motivação deve ser contribuir para o sustento de uma instituição no qual ali nos ampara, nos auxilia. E nós temos que colaborar para a igreja enquanto CNPJ, enquanto uma instituição. Nós temos que estar ali cumprindo os nossos deveres. As contas de água, de luz, IPTU, todas as contas que chegam, nós temos que estar honrando. Isso fazemos através dos dízimos. E também pelo auxílio
que devemos dar aos líderes da igreja. Uma outra verdade que podemos aprender aqui é que o dízimo é uma obrigação, visto que foi endossada por Jesus, diferente de uma oferta que é voluntária. Veja bem, a oferta é algo que você faz de acordo com o seu coração, de acordo com a sua espontaneidade, de acordo com o seu desejo. A oferta, ela tem começo, ela tem fim. Por exemplo, nós fazemos uma oferta para construção de uma área dentro da igreja, para trocar um piso, para trocar um telhado, para a compra de um equipamento. Então, por vezes, fazemos ali uma oferta. Ao findar, então, o propósito pelo qual buscamos a oferta, acaba ali o nosso propósito. Mas o dízimo, diferente da oferta, o dízimo é algo regular, é algo constante. O dízimo não é de acordo com o meu desejo, com o meu coração, mas é em cumprimento à ordem do Senhor Jesus Cristo. O dízimo deve ser regular e a 10ª parte do que eu recebo. Não é de acordo com o meu coração. Eu não posso barganhar com Deus. Eu vou dar 5%, vou dar 8%. Não, é de acordo com a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Isso é diferente de oferta. Oferta, sim, você faz conforme a disposição do seu coração. 2 Coríntios 9, o verso 7 diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja bem, o capítulo 8 de 2 Coríntios e o capítulo 9 de 2 Coríntios, onde esse texto aqui está inserido, o verso 7 do capítulo 9, trata de uma oferta para os pobres da Judéia e não de dízimo. Paulo aqui não está falando sobre dízimo, está tratando sobre dízimo, está tratando sobre oferta. Então, essa oferta que você pode contribuir segundo você colocar no seu coração, essa oferta você não dê com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Paulo aqui está referindo-se à oferta. O contexto aqui do capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios não é sobre dízimo, é sobre a oferta para os pobres da Judéia, tá bem? Então, diferente de dízimo, uma oferta sim, você dá conforme você propõe no seu coração. Já o dízimo é uma regra e você deve estar cumprindo essa ordenança divina. Por último, podemos ver aqui que, diferente do Velho Testamento, no Novo Testamento, 100% pertence a Deus. Tudo que somos, que temos, pertence a Deus. No Velho Testamento, era um mandamento de se dar os 10%. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, tudo pertence a Deus. 100% pertence a Ele. 1 Coríntios 6,20 diz: porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. O Senhor o comprou com um bom preço. Tudo que você é e tudo que você tem pertence a Deus. Nem nós somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus porque fomos comprados com um bom preço. Tudo que temos, tudo que possuímos, o que nós somos, pertence a Deus. Lucas capítulo 14, verso 33 diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Se nós não estarmos dispostos a renunciarmos tudo que temos e darmos tudo ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio dele, para que ele controle, seja Senhor sobre tudo que temos e que somos, então nós não podemos ser discípulos do Senhor. 100% pertence a ele. Entenda uma coisa, o 100% de tudo que temos pertence a Deus. No entanto, 10% entregamos a ele através da igreja, para que a igreja venha administrar. Quando nós não fazemos isso, quando nós não devolvemos, quando nós não pagamos o dízimo, quando nós não
entregamos esses 10% que já pertence a ele, é como que nós estivéssemos roubando a Deus, porque tudo pertence a ele. Isso nós caímos em desobediência. Desobediência, pois o 100% pertence a ele, e os 10% ele nos ordenou que nós devolvêssemos à igreja. E quando assim não o fazemos, caímos em desobediência. E veja bem, esses 90% que fica conosco também pertence a ele e não a nós. Por isso, nós não podemos administrar ao nosso bel prazer como nós queremos esses 90%. Mas tudo que nós fazemos com esses 90%, que também pertence a ele, deve ser para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Deve ser usado de uma forma santa, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma correta, de uma forma tal que esses 90% que nós estamos administramos em nome dele. Então, no tempo da graça, tudo pertence ao Senhor. Isaías 55, 1 e 2 diz: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Não podemos gastar dinheiro naquilo que não é pão. Não podemos gastar dinheiro conforme o nosso bel prazer, mas se entendermos que tudo pertence ao Senhor. Por isso, devemos estar obedecendo a Ele. Pois bem, o que nós temos aprendido aqui é que tudo pertence ao Senhor. Dízimo é uma regra, é uma ordenança, uma ordenância que ela é contemporânea a nós, visto fora ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Que verdadeiramente nós sejamos obedientes em cumprir essa ordem do Senhor em dar dízimo, e sejamos da mesma forma generosos em dar oferta. Que Deus nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu imploro a tua bênção sobre nós, a tua graça, que nós, enquanto igreja, venhamos cumprir as tuas ordens, sendo fiel nos dízimos, e não venhamos colocar desculpa em nossos corações para a nossa infidelidade, para o nosso pecado, para a nossa sovina, e deixarmos, ó Pai querido, de cumprir as suas ordenanças. Que venhamos, ó Pai querido, cumprir a ordem de dar o dízimo, e sermos generosos nas ofertas. Abençoa o teu povo. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém.